Fala aí, galera, tranquilo? Continuando o nosso tema homeostase, hoje nós vamos falar da regulação da glicose, né? Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido falar: fulano tem diabetes, está com a glicose alta. Ou, fulano desmaiou porque a glicose estava baixa. Primeiro, o que é glicose, né? Vocês viram comigo, claro, que a glicose é considerada um carboidrato simples, está lá no grupo dos monossacarídeos. Então, a glicose, nós vimos em respiração celular que ela é a principal fonte de energia para que a respiração celular ocorra, né? Então, função da glicose: fornecer energia para os seres vivos. É a primeira fonte de energia utilizada pelos seres vivos. Tranquilo? E por ter essa função tão primordial, é que nós vamos dar uma olhada, como quem não quer nada, né, em como funciona a regulação da glicose que está ali no nosso sangue. E acreditem, cai bastante isso em vestibular. Então, imagina a seguinte situação: os valores normais para a glicose no sangue variam entre 70 e 99 miligramas por decilitro, sendo que quando você se alimenta, né, principalmente com alimentos ricos em carboidrato, a tendência, né, é que o valor dessa glicose aumente. Sendo que, como existe, né, o nosso maravilhoso mecanismo de homeostase, mesmo ela aumentando, depois de um tempo ela tende a retornar a essa média de valor normal. Da mesma forma que, se você fica num jejum prolongado, a tendência é que esse valor de glicose diminua, fique um pouco abaixo de 70. E também, graças à homeostase, ele vai retornar ao valor normal. Tranquilo? E hoje o que nós vamos ver é como essa regulação da glicose ocorre. Então foca aqui nesse desenho. Vamos começar a partir daqui, ó. Então, vamos levar em consideração que a pessoa se alimentou e ocorreu um aumento da glicose, né, ou açúcar, tá? Um aumento da glicose no sangue. Esse aumento da glicose vai estimular a liberação do hormônio chamado insulina. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas, mais especificamente pelas células beta do pâncreas. E o que ela faz? Ela vai estimular a retirada da glicose do sangue. E aí, o que acontece com essa glicose? Parte dela é direcionada aos tecidos, né? E só o fato de você mandar essa glicose para os tecidos já vai diminuir, né, a quantidade, a quantidade daquela glicose no seu sangue. E parte dessa glicose também é enviada para o seu fígado. Por quê? O fígado, o que ele vai fazer? Ele vai estocar essa glicose na forma de glicogênio. Até por isso que a gente fala que o glicogênio, ele é o nosso carboidrato de reserva. Ele fica ali guardado para ser utilizado nos momentos em que a glicose está baixa. Tá? Então, essa glicose ela é enviada tanto para as células, né, para os tecidos, parte dela, quanto para o fígado. Tranquilo? E no fígado, essa glicose, ela, como eu falei, ela é guardada na forma de glicogênio. E aí, vamos pensar numa outra. Essa situação, ela ocorre, como eu falei, para quando ocorre um aumento da glicose no sangue. E se fosse ao contrário, né? E quando o açúcar no sangue está baixo? Digamos que você ficou muito tempo sem se alimentar. E aí, o que acontece? A quantidade de glicose no seu sangue está abaixo do que a gente chama de nível normal. Ela baixa faz com que o nosso pâncreas libere um outro hormônio chamado glucagon. O glucagon, ele é produzido pelas células alfa do pâncreas, né? E qual que é a função dele? Ele vai estimular o fígado a transformar aquele glicogênio em glicose e liberar essa glicose no sangue. Com isso,
a glicose vai aumentar. Então fica bem claro para vocês. Então, ó, glicose alta no sangue. Entre ação quem? A insulina. A insulina vai pegar aquela glicose, né, e vai levar essa glicose para os tecidos, né, e para o fígado. Lá para os tecidos, para o fígado, ó, lá para os tecidos, ela vai ser utilizada para a produção de energia, respiração celular, lembra? Já no fígado, ela vai ser guardada, vai ser estocada como glicogênio, que é o nosso carboidrato de reserva. E aí, uma outra via, açúcar baixo no sangue. Pâncreas vai fazer o quê? Açúcar está baixo? Nossa, manda melhor. Quantidade de glicose no sangue está baixa. Pâncreas, libera o glucagon. O glucagon vai lá e vai mandar uma mensagem para o fígado. Fígado, transforma esse glicogênio em glicose e manda essa glicose para o sangue para poder aumentar os níveis lá. Então o fígado libera essa glicose e a quantidade de açúcar no sangue aumenta. Então o que a gente tem que ter em mente aqui? Açúcar alto, quem entra em ação? Insulina. Glucagon zerado. Açúcar baixo, glucagon alto, insulina zerada. Tranquilo? Bem suave, né? Não tem nada demais. Vocês só tem que lembrar, uma coisa boa para vocês lembrarem, é que quem produz tanto insulina quanto glucagon é o pâncreas. E se você fosse mais específico, células beta do pâncreas produzem insulina. Células alfa do pâncreas produzem o glucagon. E aí, aproveitando esse gancho da regulação da glicose, vale a pena a gente falar um pouquinho de diabetes, né? Então, todo mundo tem uma tia, um tio, uma avó, um avô ou alguém na família, né, que tem diabetes. Não é nem para rir, porque diabetes é uma coisa muito séria. O que vocês precisam saber? Então, existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O nome dessa diabetes, né, que está relacionada à glicose, a um problema na regulação da glicose, é diabetes mellitus. Por que eu estou falando isso? Porque existe o chamado diabetes insípidos, que está ligado à não produção do hormônio antidiurético, o ADH. E esse diabetes insípidos faz com que a pessoa urine descontroladamente, tá? Podendo chegar aí, em casos mais graves, a um volume de 30 litros de urina por dia. 15 garrafas de 2 litros, imagina só isso. Como que a gente diferencia então? Diabetes tipo 1, galera, ela é uma doença autoimune. O seu corpo não produz insulina, tá? Isso por quê? Porque ocorre uma destruição das células beta do pâncreas. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás que as células beta do pâncreas são responsáveis pela produção da insulina? Então, se elas são destruídas, não tem como você produzir insulina. E olha como que é o problema. Se você não produz insulina, se a sua glicose aumenta, né, por conta de alimentação, por exemplo, você não vai ter lá o hormônio para pegar aquele excesso de glicose e mandar para seus tecidos, para suas células, para o fígado ou para fazer a regulação da glicose. Então, a galera que tem diabetes tipo 1 é o que a gente chama de insulinodependente. São aquelas pessoas que vão ter que ir lá sempre tomar todo santo dia, né, a sua injeção de insulina. Caso não tome, a pessoa pode vir a ter a óbito. Então, assim, diabetes é uma doença muito, muito, muito tensa, que a gente tem que prestar muita atenção. Já o diabetes tipo 2, né, que é a que a maior parte das pessoas diabéticas tem, o que acontece? Ocorre uma diminuição na produção de insulina ou o que a gente chama de resistência à insulina. O indivíduo até produz insulina, né, mas ela não funciona como deveria. Por quê? A insulina, ela se liga nas moléculas de glicose. Então, você tem lá o receptor, né, e a insulina se liga na glicose. Então, ocorre um problema nesses receptores e essa ligação não ocorre. Então, você pode até produzir insulina normalmente, mas essa insulina não consegue retirar ou estimular
quer fazer dar um estímulo para aquela glicose sair do seu sangue, né? Então, esse diabetes, ele está associado com obesidade, hipertensão, então por isso que o médico fala, você tem que praticar atividade física, você tem que controlar a sua alimentação, né? Tudo isso ajuda a não ter diabetes tipo 2, tranquilo? Eu gosto muito desse esqueminha, porque olha só, aqui no primeiro quadrante, ó, você tem uma pessoa saudável, né? Seu pâncreas produzindo insulina, olha só aqui, ó, o receptor de insulina se ligando na glicose, tudo ocorre muito bem. O diabético tipo 1, as células beta do pâncreas são destruídas, né? Então ele não produz insulina. Se ele não produz insulina, essa glicose, né, não vai ser retirada do sangue. E aí esse cara acaba tendo que fazer uso de glicose exógena. Então ele vai tomar injeção de glicose, desculpa, de insulina exógena. Então ele vai tomar a sua insulina lá todo santo dia, até 2 vezes ao dia. Todo aquele controle chato, não pode esquecer. É um problema muito sério. Lembrando que diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Já o diabetes tipo 2, o pâncreas produz a insulina, sendo que o indivíduo não, a insulina desse indivíduo, ela não consegue se ligar na glicose. Então, se você fosse, por exemplo, verificar a produção de insulina, ela estaria normal, sendo que essa insulina, ela não se liga ao receptor na glicose. Então, com isso, ela também não consegue retirar o excesso dessa glicose do sangue. Como que isso pode aparecer para vocês? Eu gosto muito dessa questão aqui. Dá uma olhadinha. Então, ele conta a história do diabetes e fala o seguinte, que no tratamento dessa doença vem se utilizando, né, o transplante de células. E aí ele quer que você... quais células seriam ideais para serem cultivadas para poder tratar o diabetes? Galera, o que a gente tem que pensar? Tá, de repente você olha para essa imagem aqui, né, e não está dando muito bem para você entender que órgão é esse aqui, né? Sei lá, parece um caramujo africano aqui, né? A gente tem a casinha do caramujo, aqui o corpo dele, né? Pode parecer outra coisa para alguém, mas só se a gente tem um conhecimento sobre a doença, a gente sabe que quem produz a insulina. Primeiro, a gente sabe que diabetes está relacionado a problema com insulina. Quem produz insulina? Pâncreas. Então, as células cultivadas aqui, né, seriam células do pâncreas. Por quê? No diabetes tipo 1, por exemplo, o indivíduo tem problemas na produção de insulina devido à destruição das células beta do pâncreas. Então, a gente já mata aqui células pancreáticas, e aí fica a e a D. E aí vamos dar uma olhada. Pancreáticas capazes de captar insulina por meio de receptores. Não tem nada a ver. As células pancreáticas produzem. Então, pancreáticas, né, possuem genes para síntese e produção. São sinônimos, né, para a produção de insulina. Então, a resposta correta seria a letra A. Uma outrazinha, foi uma questãozinha do Enem também, que bem tranquila, olha só. Marque a alternativa onde são descritas a função da insulina e do glucagon. Essa é dada. Claro, se você tiver, né, prestado atenção lá na regulação da glicose. Então, a gente sabe que a insulina é responsável. A insulina ela vai entrar em ação quando você tem uma alta taxa de açúcar no sangue, né? E o glucagon ele vai entrar em ação quando o açúcar no sangue estiver baixo. Insulina estimula a glicose, né? Ela vai se ligar na glicose e levar essa glicose para os tecidos e para o fígado, onde ele vai ficar armazenado na forma de glicogênio. E o glucagon ele vai entrar em ação fazendo com que o fígado transforme aquele glicogênio em glicose e envie essa glicose para o sangue para você poder aumentar a glicemia. E aí vamos dar uma olhada aqui nas opções. Facilita a absorção da glicose e aumenta o nível da glicose disponível no sangue. Aqui ele está falando que a insulina facilita a absorção e o glucagon aumenta o nível da glicose no sangue. Será? 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 Vamos ver as outras. Aumenta a quantidade de glicose disponível no sangue? Não, a insulina não faz isso, ela diminui. Aumenta a quantidade de insulina no sangue? Não, a insulina não faz isso.
Facilita a absorção da glicose? Sim. Diminui a concentração da glicose no sangue? O glucagon diminui? Não, o glucagon aumenta. Ambos atuam facilitando a absorção? Não. Então, realmente, a correta é a letra A. A insulina facilita a absorção da glicose. O glucagon aumenta o nível de glicose disponível no sangue. Mais uma molezinha para vocês. Vamos fechar aqui. Até a próxima aula.